Alô, alô, alô. Bom dia, bom dia. Alô. Bom dia, Diegão. Tudo certo? Cadê o povo? Comigo tudo bem. Ah, meu, tem que atualizar aqui, é por isso. Tem que dar manual, né? Putz, eu não sabia. E eu olhando pro nada aqui, tá louco. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Desculpa, professor, tudo bem? fiquei olhando pro nada aqui, achando que não tinha ninguém. Na verdade, eu tinha que atualizar aqui, ó. Admitir vocês. Admitir. É isso aí. Tudo bom aí com vocês? Vamos nessa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, bom dia. Ó, hoje a gente tem o Uau aí, da Sara, Lia, Felipe, Diegão, Caiane, desculpa, David. Tudo certo? Bom dia, Vamos professor, tudo nessa. bom? Bom dia, tudo bom? E aí, viram os debates ontem? Viram os debates essa semana aí? Agora a gente está vendo aí, ó, notícia do dia que o Trump está com Covid, né? Credo.
É que ele tem acho que 70 e poucos anos, né, meu? Tá louco. Eu vou ter que apertar um por um aqui, gente. Eita, nós. Por quê, hein? Vamos lá. Bom, turminha, a não ser que eu... Tá tudo certo? Tudo bem com vocês? Podemos começar? Eu espero mais um pouquinho o pessoal. Turminha, assunto de hoje, assunto desses dias aqui, são assuntos importantíssimos, tá? Então, é bom a gente ficar atento, cai bastante em vestibular, tem muito exercício para ser feito, e eu quero começar agora, fazer uns exercícios com vocês, ver se dá tempo, né? Da gente fazer uns exercícios. Primeiro, não sei se o Rubão já passou uns horários, a gente vai ter uns acertos, né? De programação na semana que vem. E eu peguei uns horários aí. Acho que isso é comum. A gente sempre dá uma atrasada. E eu acho que valeu a pena para a gente focar algumas coisas a mais nas nossas aulas com calma. E os assuntos de agora também, eu vou fazer uma aula de aprofundamento numa segunda-feira à tarde. Então a gente está quase chegando nesse assunto. Seria legal porque vocês vão trabalhar não só em história, para quem tem segunda fase aí de história, mas para quem não tem também, ver uma leitura de documentos, porque a FUVEST pede isso. Né? No fundo, a prova de redação é isso. Colocam dois documentos e vocês têm que ler lá os documentos, o que vocês acham, refletir sobre aqueles documentos, buscar alguns dados. Então, seria uma aula mais dessa instrução. E aí a gente faz um bate-papo sobre aquilo que está lá. Opa, eu tenho que ficar apertando aqui, gente, toda hora. Então, eu não posso compartilhar a tela ainda, porque senão eu não volto aqui. Professor, quer me colocar como co-host para ficar aceitando para você ou alguma outra pessoa? Eu quero. Você aceita, David? Aceito, aceito. Aê, pronto. Obrigado. Ana. Pode deixar que eu vou aceitando. Então, beleza. Então, a partir de agora, que para mim, quando eu coloco agora a tela, vai sumir o chat, essas coisas. E se eu colocar, ele me atrapalha. Então vamos lá, pegar o cadernão, tá aí, ó. O professor montou agora, vai funcionar dessa vez. Vocês me desculpem da aula passada, da semana passada. Aqui tá a minha carinha, né, e tal. Nem sei se também tá precisando. Vamos lá. Então a aula de agora, putz, esse negócio fica em cima, cara. Tem que fazer tirar isso daqui. Aê, para baixo fica bom. Beleza, pode ficar para baixo. Não tem problema. Oh, meu Deus. Vamos lá. Aí, ó. Então vamos lá. A aula de agora, ó. Pronto. A aula de agora era Vargas, certo? Estamos falando ainda sobre a era Vargas. Vamos ver mais uma vez o período aí do final desse primeiro governo Vargas que a gente chama, tá? Em alguns lugares vocês vão encontrar o primeiro governo Vargas, em outros a gente vai perceber algumas mudanças que vão chamar de outro nome. Deixa eu baixar isso daqui, fica mais fácil. Então, vamos lá, o que a gente estudou até agora, vamos retomar alguns assuntos e perceber essas transformações aqui no Brasil. Então, a gente está falando dessa tal era Vargas, ela tem início ali em 1930, então, 1930 tem início ao que a gente chama aqui de era Vargas, certo? Então, a partir de aqui, a gente começou a estudar esse período varguista, né, entre o Getúlio Vargas no poder. Né? Por incrível que pareça, ele tinha sido ministro da Fazenda do último governo aqui, que era do Washington. Ok, o que foi isso? Do nosso amigo chamado Washington. Se coloca um W aqui, o computador faz outra coisa. Washington Luiz, que era a famosa República Oligárquica, certo? Oligárquica, portanto. Esta revolução de 1930, então, quando a gente coloca aqui, opa,
a tal da Revolução de 1930, tem início a esse período de Era Vargas, né? Então a gente vê um primeiro governo, que é o governo chamado governo provisório, por quê? Porque ele fecha a Constituição que existia desde a proclamação da República, né, e começa a governar por imposições, né, e definições que vão sendo colocadas nesse período aí. A gente vê o Vargas governar nesse período até sair a Constituição, né, com uma assembleia que foi chamada já lá para a convocação das eleições em 32, canetinha, em 32, a Assembleia vai trabalhar em 33 e promove essa Constituição, então, a partir de aqui, em 34. E a própria Assembleia vai colocar o Vargas no poder, elegendo, sendo eleito, portanto, pela própria. Acho que é o calor aqui, o negócio não está funcionando. Constituição, constitucional. Esse foi o período de Vargas, portanto, de 34 até o golpe do Estado Novo. Em 32, aqui, a gente lembra que a gente viu a tal da Revolução Constitucionalista, também chamado de constitucionalista, que foi São Paulo contra o Getúlio Vargas aqui, que liderou esse governo, esse movimento do MMDC e etc. e tal, né? A Assembleia Constituinte, volta a caneta. A Assembleia Constituinte estabelecida de 33, então aqui, gente, vocês vão me desculpar aqui pela burrice do professor. A Assembleia Constitucional foi colocada aí a nova Constituição de 34. Essa Constituição que ficou pronta, aprovada, portanto, né, promulgada por uma Assembleia, ou seja, eleita por uma Assembleia, ela tem características que a gente fala aqui de características muito mais liberais, certo? Do governo varguista. Então, esse governo constitucional de 34, a gente viu, né, dando início a essa era que a gente já estudou aí de Vargas e etc. Agora, a gente viu que de 37 em diante é o período que a gente chama de Estado Novo Varguista, certo? Esse Estado Novo Varguista é o que a gente vai derrubar agora, né, nesse finalzinho de aula de hoje, certo? E perceber o que vem depois. Ele vai cair principalmente quando acaba também a Segunda Guerra Mundial. É uma influência direta, então, desse Estado Novo. A Segunda Guerra Mundial, então, é uma característica importante para a queda do próprio Estado Novo. A Segunda Guerra Mundial, que começou em 39 até 45. Então, a Segunda Guerra Mundial aqui, de 39 a 45. Vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial, então, a Segunda Guerra Mundial, se a gente for lembrar, certo? A tal da Segunda Guerra, ela foi uma batalha aí que ocorreu entre os países nazifascistas, né, da Alemanha, Itália e Japão, conhecidos, portanto, como eixo, né, o eixo Berlim, Roma, Tóquio, ou seja, a Alemanha, mais a Itália, mais Japão, certo? Entraram em guerra com o planeta inteiro, com o famoso aliados. Então, os aliados aí, que foram comandados principalmente pela Inglaterra, França, e a gente sabe, decisivamente, União Soviética e Estados Unidos do mesmo lado, lutando aí pelo fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, é fator importante para a queda do Estado Novo, certo? A gente vai perceber que é o fim desse Estado novista, varguista e etc. Então, como é que se deu isso? O que aconteceu, né, nesse período do Estado Novo? O que a gente pode falar nesse período do Estado Novo? Esse é o período do Estado Novo aqui, que é o tal do populismo varguista mais claro, né? Ou seja, é o período mais claro oh, meu Deus, populismo. É o populismo mais claro do Estado varguista aqui,
certo? Ao mesmo tempo, um nacionalismo econômico e etc. Então, como é que se deu, né, a queda desse Estado Novo? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí? Está todo mundo aí? Como é que está todo mundo? Tudo certo por aí? Alô, alô? Entrou todo mundo? Alguma dúvida? Vocês estão precisando de alguma coisa? Entrou todo mundo? Vocês estão vivos? Vamos nessa? Tudo certo? Tudo Voltei. certo. Então, tudo certo. Vamos lá. Tá indo, tá funcionando. Vocês viram? Era isso que eu tinha feito para a aula passada. A tela tá inteira para vocês, vocês conseguem acompanhar isso aí que está escrito, certo? Então, Certo. eu estou falando desse período em verde aqui. Beleza, turminha? Então, é aqui que a gente vai trabalhar a aula inteira. Eu quero falar com vocês sobre alguns conceitos e derrubar esse Estado Novo e ver o que vem depois. Professor, o que vem depois desse Estado Novo varguista? O que acontece nesse período? É o que a gente chama aqui de redemocratização. Cratização. Ou seja, a volta de um governo democrático. O que seria essa redemocratização aqui, né, desse governos que vem depois? Repúblicas, portanto, o Brasil entra no modelo liberal, democrático. Vai, caneta, volta. Aê, canetinha. Redemocratização. Ou seja, o que seria esse período, né? A gente vai ver um governo que é do Dutra, então já antecipando, e aí volta o nosso amigo Getúlio Vargas ao poder, até suicidarem ele em 54, e a gente vê, depois começa lá os últimos governos antes do golpe de 64, que insere o Brasil numa nova ditadura militar, certo? Eu não vou ainda colocar os governos aqui, vou deixar em branco para a gente ainda não caracterizar. Esses caras estão nascendo na cena política brasileira, esses caras aqui estão aí sendo criados e vão ser criados principalmente nesse segundo governo, como é o caso do último, nosso amigo João Goulart, mas a gente já tem alguns caras surgindo aí, como o Jânio Quadros, certo? O Jânio, como a gente está vendo aí o JK também, certo? A gente vê essas características que prosseguem do governo do Getúlio ou então que são novidades no Brasil. Então vamos lá, vamos falar sobre essas características do Estado novista, né? A gente viu que característica do Estado novista aqui, então vamos lá, o professor vai falar do Estado Novo, né? Características, ó, tem alguém querendo entrar aí, admite, vamos lá, Já bora. aceitei já, professor. Boa, garoto. Obrigado. Então, vamos lá. Características do Estado Novo brasileiro, ou seja, a ditadura varguista, certo? Quais são as principais características deste governo que a gente está estudando já faz um bom tempo, né? Ele fecha o Congresso, dá um golpe, evita as eleições, oh, caramba, e coloca uma nova Constituição para sustentar isso daí, que é a Constituição de 1937, com características fascistas. Então, aí que a gente fala, né, fascista. Eu vou colocar aqui fascista entre aspas, para tomar cuidado, tem características fascistas. Ela foi redigida por um cara chamado Francisco Campos. Francisco. Oh, caramba. Vamos aumentar. Isso, aí o computador percebe. Vamos lá, turminha. Então, foi escrita por um cara chamado Francisco Campos. Quem foi Francisco Campos? Ele foi o primeiro ministro da Educação do governo Vargas. E ele tem claramente afeições aos fascistas, né? Ou seja, participação no Brasil da ação integralista brasileira. Tudo bem? A gente percebe, então, né, características que existem em tudo isso. Né? Foi usado o plano Cohen para dar esse golpe no Brasil. A gente viu, né, característica desse Estado como órgãos, então a gente viu órgãos que mantêm aí o Estado no poder, como, por exemplo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia lá suas censura e propaganda do próprio governo, propaganda
do próprio governo Vargas, da pessoa do Vargas. Isso vai fortalecer, aqui no caso das propagandas, vai fortalecer também muito a característica populista do Vargas, certo? Ao mesmo tempo que ele usa a máquina do Estado, ele vai também sendo cada vez mais carismático, caindo no gosto do povo e também tomando medidas a favor do povo. Lembra que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, além de fazer censuras, etc., promovia as festividades nacionais, né? Dia do trabalho, dia disso, dia daquilo. E aí esses dias eram, por exemplo, em estádio de futebol que tinham acabado de ficar pronto naquela época, né? E eles iam fazer desfiles e etc. Por outro lado, o Getúlio Vargas, nesse período, também vai inchar o Estado, que é o que se fala, os utilizações de hoje, é um Estado inchado, crescido, então muito servidor público, muita geração de emprego no próprio Estado, né? Uma administração, portanto, controlada. E o Getúlio Vargas não vai perder essa chance de controlar na administração também, né? Para que não existam dentro pessoas que sejam contra o próprio, né? O próprio Getúlio Vargas. E a gente vê a criação aí do DOPS, a criação do Departamento de Operações da Ordem Política Social, ou seja, uma polícia investigativa, uma polícia, portanto, aí especial do Vargas que vai reprimir, certo? Especial do Vargas que vai reprimir. Faziam parte, grande parte desses caras aqui da A e B, como, por exemplo, o Filinto Miller, né? Então, esses caras mais de características fascistas são, né, grande parte composição desse governo, que tem a característica aí de ser populismo, tá, certo? Então, vamos definir esse populismo, que é o que eu fechei a aula passada, para vocês não errarem nas provas de vocês. O que é esse tal populismo? Bom, por um lado, então, como eu coloquei para vocês, a propaganda é buscar as massas, né? As massas, principalmente, né? A aproximação do presidente às massas. E as massas, principalmente, do que diz respeito dos trabalhadores. Então, estamos falando aqui de grupos urbanos. Turminha, vocês desculpem a letra, porque, né, essa mesinha aqui, esses negocinhos digital, é uma tragédia para professor, certo? Ou seja, buscar aí o apoio daqueles grupos operários. E a aula passada eu estava falando para vocês, tomem cuidados, que esses operários não são os mesmos operários da década de 20, certo? Mudou bastante. O Brasil não é mais essa década de 20, certo? Isso daqui acabou. O Brasil tem um novo grupo de operários porque o Brasil efetivamente está industrializando, portanto, os centros urbanos e as grandes cidades estão se mudando. Por outro lado, a gente vê uma manipulação, né? O governo manipulação, certo? Das informações, ao mesmo tempo que ele também traz medidas para os trabalhadores. Então a gente percebe aí, né, dos dois lados da moeda, certo? Mas o que é característica? Oh, caramba! O que é característica de um governo populista que não é só do Brasil nesse período? Está subindo na Argentina o Perón. A gente está vendo, né, ocorrer isso daí em grande parte do mundo, esse populismo aqui, né? Esses caras vão colocando uma ideia muito mais de personificação. Então, personificação, né? A pessoa do Getúlio Vargas, ele como o pai dos pobres aí, certo? Um paternalismo, portanto, das categorias mais pobres, né? Ou seja, sem ele o Brasil não vai para frente, né? E ao mesmo tempo que ele coloca também nos seus discursos aí ideias que vai dando para as pessoas cada vez mais medidas. Como a gente viu no caso dos trabalhadores, a gente percebeu isso, né? Então, por exemplo, o DIP, com o uso do DIP, etc., ele vai, por exemplo, num discurso no dia 1º de maio, né, que é o dia do trabalho, o dia do trabalhador, portanto, ele vai lá lançar, aproveitar o dia para lançar a consolidação de leis trabalhistas, principalmente a partir de 1943. Ele vai falar sobre um aumento real no salário mínimo. Olha só, ele aproveita, né, um momento ali, salário
mínima, ele aproveita, portanto, desse momento, né, e faz a sua própria propaganda para ganhar o seu carisma entre as pessoas, né, falar sobre férias, falar sobre hora de trabalho e etc. Ou seja, tá, ele vai colocando aí, né, medidas para o trabalhador. Então, ele tenta aproximar um governo desses trabalhadores. No lado econômico do Estado Novo, então vamos falar um pouco agora sobre economia. Venha, o computador, venha. Computador, funcione, filho, meu filho, funcione. Economia. A gente tem uma característica muito importante, que é um nacionalismo aí, um nacionalismo. Oh, meu Deus, nacionalismo, certo? Ao mesmo tempo com característica intervencionista, intervencionismo do Estado. Vejam, turminha, aqui é o que mais cai em vestibular. Por quê? Bom, até agora o Brasil era exclusivamente um país aí que vivia sobre as definições de um grupo agrícola, né? Exportação de café, principalmente. Como a gente já estudou nas outras aulas, mantém aí a política do café, de valorização do café. Então, a gente já falou bastante disso. Então, o Vargas mantém aí a política do café. Só que o Brasil definitivamente entra numa industrialização, né? Industrialização. Ou seja, a partir de agora, a gente pode falar que essa industrialização ela está o quê? Consolidada no Brasil, né? Consolidação. Ou seja, o Brasil, a partir de agora, né, não volta mais. Antes a gente tinha surtos industriais da era Mauá, a gente tinha mudanças, etc. Mas isso tudo só foi conseguido, essa industrialização, só foi permitida no Brasil porque ele lutou contra esses grupos que predominavam anteriormente, certo? Que eram ligados ao café. Então a gente percebe que a centralização política não consegue falar sobre o desenvolvimento industrial do Brasil sem pensar nessa centralização. Por quê? Vai ter uma industrialização a partir da coordenação do Estado, certo? O Estado se coloca, portanto, né, como um intermediário ou como até o executor das grandes obras. Né? Não é interesse da burguesia brasileira, por mais que ela esteja sendo criada ou consolidada neste momento, não há interesse delas ou falta de verbas em criar aí grandes empresas, indústrias, até mesmo porque eles não têm capital para isso. Então, coordenação e o planejamento das diretrizes do Brasil, certo? Planejamento parte de quem? Parte do Estado. Então, a gente chama isso de um nacionalismo, de um Estado interventor, ou seja, vai ser um Estado que vai depender dessa centralização, percebe? Até a própria burguesia percebe que para ela crescer vai precisar, portanto, da coordenação do Estado. E essa centralização, portanto, é do Getúlio Vargas. Então vai ser a partir dele, né? Ou seja, indústrias, então, que a gente vai perceber a partir de agora, indústrias pesadas, ou como eu falei em todas as aulas aqui, até agora, a base da industrialização do Brasil. Então, a gente vai ver várias criações, né, através de, olha só, as características, então, portanto, seriam através de, oh, caramba, por que ele faz isso? Através, né, oh, caramba, através de estatais, certo? Ou de incentivo à iniciativa privada, com parcerias também, né, com ligações privadas, porém controlada por isso, certo? E essas privadas são controladas através do quê? De institutos como o Instituto do Café, que vai controlar o café, Instituto do Chá, do mate, do sal, são vários. Aí está o inchaço do governo, como a gente fala de inchaço do próprio governo. Né? Quando a gente fala de indústrias estatais e de base, ele vai criar aí Companhia Siderúrgica Nacional, então a gente vê, né, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a gente vê a Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce,
certo, sendo criada nesse momento, a fábrica de motores, ou seja, o Brasil vai poder agora produzir suas próprias máquinas. E nesse momento, então, vai explodir a Segunda Guerra, o que vai ser benéfico para o Getúlio Vargas, ele vai se apropriar disso daí, certo? Indústrias químicas também vão ser criadas pelo Estado e para isso também hidrelétricas, certo? Hidrelétricas. Então o Brasil está em franca expansão aí. O Brasil sai daquela dependência apenas da agroexportação e entra agora nesse processo novo para o Brasil, que é uma solidificação, uma consolidação desse processo de industrialização, certo? A Segunda Guerra Mundial vai trazer mudanças aqui. A própria Segunda Guerra Mundial vai aumentar o produto, né, de exportação do Brasil. Olha só, com a Segunda Guerra Mundial, se cair alguma prova falando com vocês do café, né, porque é raro cair isso, todo mundo fala da industrialização, com a Segunda Guerra Mundial, o café ganha valor no mercado, certo? O café e as exportações, portanto, vão dar mais dinheiro. Só que com a Segunda Guerra Mundial, vejam só, a Segunda Guerra Mundial dá dinheiro para o café, portanto, sobe. Só que a importação, ou seja, com a Segunda Guerra Mundial, por outro lado, as importações, ou seja, importação, né, ficam em quedas, ou seja, dificulta, que é o processo do governo. Oh, caramba. Sai, meu. Ou seja, se as importações... Oh, programa já chato. Oh, computador, vamos funcionar, fi. Para com essa moleza aí, meu. Vamos, venha. Ô, professor, tá louco, hein, meu? Você também, meu, não consegue escrever, cara, tá louco. Aê, importações, vamos escrever. Queda, pronto, difícil, certo? Tá em queda por quê? Porque tá difícil, tá muito caro, etc e tal, e principalmente porque os caras estão em guerra, né, velho? Eles não vão importar, então precisa desse planejamento do Estado. Olha lá, centralizou, coloca na mão do Getúlio, e cada vez mais o Getúlio se coloca como a saída de tudo isso. Pressões sobre o Getúlio pela democracia, etc., acabam sendo até esvaziadas devido ao momento mundial. Então, a gente percebe a consolidação dessas indústrias a partir de agora com o Getúlio Vargas, certo? O próprio Getúlio Vargas, então, a gente precisa perceber o que acontece com o fim do Estado Novo varguista. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma É, levantação? Algum professor, levantamento? Eu. perdão, eu não consigo levantar a mão, mas eu ainda não entendi muito bem por que que o café valorizou, tipo, o que que motivou isso? Valorizou porque o mundo está em guerra, né? Se o mundo está em guerra, a exportação, chegar na Europa ficou mais caro, né? Valorizou o café brasileiro. Por quê? Porque a competição diminui, né? Os produtos agora do Brasil estão maiores, né? A queda da moeda dos caras cai, né? Então valoriza aqui o café do Brasil um pouco. Tudo Mas bem? uma coisa que Ou não entra na seja, minha cabeça é que, tipo, perdão, uma coisa que não entra muito na minha cabeça é que, tipo, tinha muito café. E, tipo, eu acho que, sei lá, na Segunda Guerra o pessoal não ia importar muito café, né? Pegar café. Então, tipo, por oferta e demanda não seria prejudicial? de certa forma, eu estou falando, David, aqui, não só durante a guerra, tá? Mas com a Segunda Guerra, há um aumento posterior do preço do café. Durante a guerra, as importações ficam complicadas, então o Estado aqui vai ter esse desenvolvimento. E é disso que eu vou falar, porque é o seguinte, o Brasil tem aí uma indústria, né, dependente do Estado. A burguesia industrial brasileira vai fornecer principalmente insumos aí que eram indústrias de bens de consumos. E esses bens de consumos, vou antecipar, com o fim da guerra começa a Guerra Fria. Perdão, com o fim da guerra começa aí os Estados Unidos querendo se impor em uma grande produção dos Estados Unidos, e os bens de consumo dos Estados Unidos vão chegar no Brasil, e o Brasil se alinha aos Estados Unidos e favorece a introdução desses produtos. Sobra ao Brasil o quê? Fazer, por parte do Estado, um investimento nessas indústrias pesadas, indústrias de base. Por mais que não esteja completa ainda nesse governo, certo? O governo do Getúlio Vargas, ele começa com essa coordenação, com esse planejamento. Não está tudo concluído, é o primeiro governo que ele consegue fazer isso, apesar dele já estar aí há muito tempo no poder, entendeu, David?
ele vai perceber isso. Então, há uma mudança no cenário internacional. A gente está percebendo agora os Estados Unidos crescendo, né? A gente está vendo uma bipolarização com a União Soviética e a gente está vendo a queda aí dos europeus, certo? Abrindo espaço, portanto, para essa bipolarização que a gente vai ver que chama de Guerra Fria. Então, a gente tem o café sendo valorizado a partir daí. Ou seja, se o café significa que ele valorizou um pouco, David, significa menor necessidade do Estado de comprar, estocar e queimar café. Não é que isso vai acabar, vai diminuir um pouco, certo? Porque também o Brasil tem mais indústria, tem mais emprego, tem mais consumo, controla-se a inflação a partir disso, tem uma transformação educacional, geração, portanto, de transformação social, transformação política, transformação econômica, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Ou seja, tem uma maior participação dos trabalhadores, parece que sim, mas ao mesmo tempo ele persegue, controla os sindicatos, ele coloca lá tudo isso abaixo, sob as barbas dele, embaixo do sovaco dele, coloca. Esse é o Getúlio Vargas, meu. O Getúlio é assim, entendeu? Ao mesmo tempo que parece ser, né? E parece e não parece, né? O Getúlio é um cara que, meu, ele dá e tira, né? Ele controla de toda a força e tudo isso. Mas vamos ver mais algumas características. Quem são esses grupos aqui? Então, vamos lá. O Brasil, né? Vamos falar aqui, o fim do Estado Novo está totalmente ligado ao Brasil na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ou seja, aí, o computador desceu. Vamos lá, desce, computador, desce a tela. Aí, garoto, muito obrigado. Ou seja, o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial? Vai. Como, professor? Através da força. Oh, caramba, através da Força Expedicionária Brasileira, os famosos pracinhas, né? Ou seja, essa tal Força Expedicionária Brasileira vai levar aí o Brasil a participar. Expedicionária Brasileira. Ou seja, os pracinhas, certo? Principalmente ações da Força Expedicionária Brasileira, onde? Na Itália, certo? Lá na Itália. Grandes batalhas aí, até letras de músicas que formaram aí o famoso Monte Castelo, né? Ali onde os pracinhas chegaram. O lema desses caras ficou famoso aí. Eles tinham um lema naquela época que era a cobra vai fumar. Então vocês podem ver a cobra vai fumar. Ou seja, vocês podem ver alguns lemas, né, de tudo isso em alguns cartazes. E o DIP, a propaganda, a imprensa e propaganda do Vargas, vai usar e vai passar a propaganda disso, desfiles, marchas na rua. O Brasil vai enviar cerca de 25 mil soldados para a guerra, soldados que vão lá para a Itália. São partes da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, mas não se esqueçam também que cai aí a participação da Força Aérea Brasileira, certo? A FAB, certo? O Brasil também vai participar. Isso daqui significa que esses caras foram para lá ser treinados na Itália, né? Eles não tinham ainda uma preparação de guerra, o Brasil não tem essa característica, etc. E eles vão compor ali o famoso Quinto Exército, certo? Americano, certo? Dos aliados, ou seja, ao lado do Quinto Exército dos Estados Unidos, entrando na guerra ao lado dos aliados. Porra, professor, peraí. Então, o Brasil vai participar na guerra com o lado dos aliados? Sim. Os aliados contra o eixo? Sim. Contra o nazifascismo? Sim. Mas então, o Vargas não tinha característica nazifascista? O Brasil vai lutar contra a ditadura lá na Europa? E o Brasil é uma ditadura? Sim. Então, isso daí vai levar um problema? Vai. Ou seja, essa questão do exército brasileiro, quando eles retornarem ao Brasil, vai ser uma questão importante, porque o Brasil está numa ditadura e lutando contra a ditadura. Isso daí vai desgastar o Vargas, mesmo que o Vargas tenha feito propagandas e mais propagandas através do DIP, certo? Usando aí desfiles e etc e tal.
mesmo que o Vargas apoie, né, esses grupos e etc. e tal. Espera aí, professor. Então vamos estudar um pouco melhor essa questão. Vamos dar uma olhadinha em tudo isso. Turminha, estou vendo aí alguém falar alguma coisa, tem um negócio piscando aqui para mim. É verdade que inicialmente Getúlio Vargas era contra a participação do Brasil na guerra e depois ele usa como forma de propaganda do governo? Pois é, essa é a questão. Gente, tudo o senhor acabou de responder, mais ou menos, né? A gente vai perceber tudo isso daí. Ou seja, a guerra, ela tá assim, vamos dar uma clareada nessas ideias aqui. Então, de um lado, a gente tem aqui o eixo, certo? Então, o Brasil com características muito mais do eixo, então a Alemanha nazista, não é isso? Certo? A gente tem a Itália fascista, certo? De Mussolini, fascista, certo? Aqui a gente tem o Hitler e a gente tem o Japão do Hirohito, que se alinha ao eixo aí que a gente coloca, né, da guerra. Do outro lado, a gente percebe a formação dos aliados nesta guerra, né, que vão aí lutar contra os aliados. Porra, você percebe, né, que é uma guerra aliados que vão lutar contra tudo isso. União Soviética decisiva, né, na derrota, Estados Unidos que entram na guerra e de um lado Inglaterra e França que a gente está sendo invadido lá na Europa, né? Fora a participação, que é uma guerra mundial. O Brasil vai entrar na guerra, a Austrália, vai participar todo mundo. Mas peraí, professor, explica melhor isso daí. Como é que funcionava o tal do governo Vargas? Né? Como é que era o governo Vargas? Como ele era dividido, o governo Vargas? Certo? Como que a gente pode falar, né? Qual era a característica do Vargas? Porque a oposição que quer uma democracia, a oposição que critica o Vargas vai usar disso. A oposição vai ver essa dicotomia, né, que a gente fala do governo Vargas. Pô, o Vargas é contra a guerra ou ele está a favor da Alemanha? O Vargas faz negócio, velho. O Vargas vê o que é interesse, primeiro, para o poder dele, segundo, o que é interesse para o Brasil, aí, que ele vai colocando. Então, o Vargas tem essa característica. De um lado, quem tem características aqui do eixo? Vamos nomear os bois aí. Um cara chamado Filinto Miller, como eu coloquei para vocês, ele é o chefe da Polícia Especial, ele prendeu aí o Prestes, deportou a mulher dele, a Olga, grávida, certo? Ele era o famoso chefe de polícia aí da AIB, principalmente esses caras aqui do eixo, chefe de polícia do Brasil, certo? Repressão, então, durante todo o Estado Novo, característica de centralização, né, censuras, etc. Um cara chamado Lourival, certo? Fontes. Quem é esse cara, professor? Lourival Fontes é o chefe do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o responsável pela censura, etc. Outro que eu já coloquei para vocês aí, que foi ministro da Educação, um famoso Francisco Campos, certo? Que agora é ministro da Justiça, certo? Ele foi transferido. O novo ministro da Educação nesse momento chama-se Gustavo Capanema, certo? E vai ser enviado para a guerra, e eu vou colocar ele aqui, mas vocês tomem cuidado, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui, ainda bem que é gravada essa aula, para depois não me falar besteira. Um cara que vai lutar na guerra, que é chefe do Estado, e que é general do Brasil, tem uma troca aqui nos últimos anos, né, entre o chefe do Estado-Maior aqui do Brasil, que era um cara do Góes Monteiro, e tem um cara que vai chefiar as tropas lá na Europa, lá na Itália, que é um cara chamado general Eurico Gaspar Dutra, que agora passa a ser chefe do Estado-Maior do Brasil, certo? No lugar aí do Góes Monteiro, que vai depois dar um golpe junto com o Dutra no Brasil. Mas peraí, professor, todo mundo, então, o governo do Vargas, esses caras aqui são aproximados ao eixo, eles têm características, e a gente pode provar isso no Brasil quando esses caras faziam parte lá da ação integralista brasileira, né, anteriormente. Esses caras, e alguns deles também vieram aí de grupos que eram os tenentistas e por aí vai. Mas, professor, tinha uns caras no Vargas que não eram ligados a tudo isso? Tinha sim. Como a gente pode perceber, por exemplo, alguns grupos ligados muito mais aos Estados Unidos. Então, eu posso falar aqui, ó, de um cara chamado Oswaldo Aranha, que vai pedir até demissão aqui, né, do
do governo do Vargas. Ele é ministro das Relações Exteriores, certo? As relações exteriores do Brasil. Ele tinha sido embaixador nos Estados Unidos. Então, ele já foi, né, o corpo diplomático brasileiro, embaixador nos Estados Unidos. E ele tem um alinhamento muito mais próximo aos Estados Unidos. Espera aí, professor, vamos lá. Como que a gente pode falar, então, do Vargas? Olha a pergunta que me foi feita agora aqui. Me falaram assim, pô, professor, o Vargas parece que ele era a favor? Eu provo para vocês. Então, no dia 11 de junho de 1940, primeiro ano da guerra, então, portanto, Vargas faz um discurso apoiando, adivinha quem? Os feitos da Alemanha nazista. Certo? Então, existe, sim, um Vargas fazendo isso daqui. Quando o Vargas faz essa aproximação, né, ou elogios à Alemanha, alguns vão falar que o Vargas está jogando. Por quê? Porque neste momento aqui vai aparecer os interesses desse Oswaldo Aranha. Vai falar o quê? Peraí, professor, como assim? Esses caras vão falar, meu, peraí, os Estados Unidos precisa se mexer, cara. Os Estados Unidos está para entrar na guerra, ele está louco para entrar na guerra, precisa de um motivo, né? E aí começa toda a discussão de história geral para ver o que eu preciso, se eu for entrar na guerra, né? Eu preciso pegar e saber quem está do meu lado, porque numa guerra ou você está de um lado ou você não está do meu lado, você é meu inimigo. Então, os Estados Unidos, portanto, ele vai oferecer empréstimos ao Brasil, empréstimos ao Brasil. E aí falam que essa é a troca que o Getúlio Vargas consegue, coisa de, na época, de 20 milhões de dólares, que vai ser para a construção lá da usina de Volta Redonda, certo? Volta Redonda. E a gente percebe os Estados Unidos, então, portanto, né, entrando na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinha entrado, portanto, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial só em dezembro de 1941, após o ataque lá, o famoso ataque de Pearl Harbor, certo? Então o Brasil acaba recebendo empréstimos dos Estados Unidos, passa a ter um alinhamento muito maior, né, aos Estados Unidos. E o Vargas? O Vargas, ele fala, beleza, muito obrigado, aceitei tudo isso, e o Vargas vai segurando essa onda, né? Ele vai, portanto, só em janeiro do ano seguinte, 1942, o Vargas vai entrar na guerra, professor? Não, peraí, calma. Primeiro a gente vai rompimento das relações diplomáticas, certo? Diplomática com quem? Com o eixo. Agora então o Brasil vai entrar na guerra, quase. O Brasil vai segurar uma onda ainda muito grande, né? Existem aí até filmes que falam sobre o Brasil nesse período. Só vai entrar na guerra lá em agosto de 42. O Brasil, então, faz a sua declaração de guerra. Certo? Espera aí, professor. Por que o Brasil entra na guerra? Primeiro, porque o Vargas tem essa característica populista. E segundo, porque existe uma pressão popular, então. Sem pressão popular, o Vargas não entraria na guerra. Porque existe aí o afundamento de navios mercantes, ou seja, né, não é navio de guerra, navios mercantes brasileiros. Por quem? Por submarinos alemães, certo? Alemães com seus submarinos, olha só como a Alemanha já está avançada, tendo submarino, atacando, atacaram Nova York, botaram fogo lá. Isso daqui, lá no Nordeste, morre no Brasil, cadê minha caneta? Volta a caneta. Morre aqui no Brasil, certo? Isso aqui leva à morte aqui de 600 pessoas, mais ou menos, certo? Dizem aí algumas notícias que lá no Nordeste do Brasil existem umas revoltas que o governo Vargas
não tomava uma decisão, etc. e tal, e o Vargas, e os caras saem quebrando lá lojas de alemães e por aí vai. Então, como é que se dá tudo isso? Pausa, né? Pausa para a gente terminar nossa aula aqui e dar uma olhadinha no que está acontecendo. Vamos lá. Mas essa guerra, eu preciso ver as perguntas. Eu vou falar sem citar o dia. Bom dia, peraí, isso mesmo. Peraí. Mas essa entrada na guerra é mais por influência e pressão dos Estados Unidos. Certamente, certo? Com certeza. Né? Essa entrada na guerra é por influência dos Estados Unidos, por influência e por interesse do Getúlio, certo? Por grana, né? Vai construir a usina, isso vai dar popularidade ao Getúlio, vai desenvolver o Brasil, o Getúlio vai criar emprego, vai ganhar cada vez mais apoio da classe trabalhadora, e o Getúlio Vargas, portanto, tem um outro lado que a gente precisa perceber. Espera aí, professor, que outro lado? Né? É pressão dos Estados Unidos? Primeiro, os Estados Unidos começa com a sua política aqui, eu preciso definir quem está do meu lado, quem não está do meu lado nessa guerra, certo? Eu preciso definir, a partir de agora, minha zona de interesse. E a gente tem grandes caras aliados ali, alinhados e aliados aos Estados Unidos no governo do Vargas. O Dutra é um deles, Oswaldo Aranha é outro, certo? Existe uma preocupação que a gente vê no mundo, que é a ascensão da União Soviética. Só que a União Soviética, por mais que esteja ali do lado dos Estados Unidos, a União Soviética e todo o projeto que existia de um nacional, de uma economia de planejamento, etc. e tal, o Partido Comunista tinha sido encerrado. Aqui no Brasil está sendo perseguido, é uma ditadura varguista. Né? Então, esse fim do Estado Novo aqui do Vargas, certo? Leva a uma crise, o fim da guerra. Ou seja, o fim do Estado Novo aqui no Brasil, né, vai precisar agora de uma grande mudança. Tudo bem até aqui, turminha? Alô, alô, alô? Tudo bem até aqui? Alô, 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 alô? Tudo bem até aqui? Mas essa entrada na guerra é por parte dos Estados Unidos? Tudo bem até aqui? Alguém pode me falar se está tudo bem? Alguém? Só mandar um joinha. Sim, professor. Então, vamos embora. Aqui. Bora. Vai, computador. Vamos, força, fi. Força, vi. Força, garoto. Desce. Posso descer, gente? Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me interrompam e vamos embora. Então, peraí, professor. Vamos falar agora, então, por que se deu a famosa crise aí do Estado Novo, né? Ou seja, o que leva à deposição do Vargas? Vejam, é essa dicotomia, a crise do Estado Novo. Vejam, não é a crise do Brasil. O Brasil não está em crise econômica, o Brasil está em crescimento econômico. Não é uma crise que existe mundial da guerra, etc. É a crise do Estado Novo, é a crise da ditadura, certo? Percebam, então, portanto, que a característica que a gente precisa falar agora é sobre essa tal da redemocratização. Ou seja, vejam, a disputa é quem vai redemocratizar o Brasil. Computador, redemocratização. Certo? Quem vai redemocratizar o Brasil? Ou seja, quem vai pôr fim à ditadura? Fim da ditadura. Ou seja, né, quem vai colocar fim? Bem, primeiro, o Brasil está combatendo as ditaduras na Itália. Né? Combate, então, portanto, ao fascismo na Itália. Vou pôr direto, fascismo na Itália. Certo? O Brasil está lá na Itália combatendo o fascismo. Ou seja, e o próprio fascismo, olha só, foi a inspiração, como eu coloquei para vocês, para a instalação do Estado Novo. Né? E alguns desses governantes são ali de características fascistas. E Vargas também, a gente pode colocar aqui, Vargas, inevitavelmente, certo? Já tem um certo desgaste pessoal. Ou seja, como que eu vou falar de redemocratização para quem está 15 anos no poder? Né? Já tinham sido consultados. Tem um pronunciamento do Vargas, alguns anos depois, ele fala, vou sim fazer eleição. Né? Eu pretendo sim fazer eleição. Né? Eu estou pensando nisso, só que num momento de paz mundial, num momento apropriado para o Brasil, no meio de uma guerra, né, não é a hora de fazer uma troca de modelo. Então, assim, existe, por um lado,
um famoso desgaste aí, que é desgaste natural. Natural não, né? Porque depois eu provo porque que eu vou discordar disso daqui. Alguns historiadores falam isso daí, tá? Alguns casos vão falar que tem esse desgaste natural. E por outro lado, a gente tem aí o famoso crescimento econômico com um modelo aí estatal. Outra característica de crise, 1943, a gente tem um famoso manifesto dos mineiros, certo? Que queriam o fim da ditadura. No ano seguinte, 1945, a gente vê no Brasil o primeiro Congresso Nacional dos Escritores. Esses caras aqui vão se manifestar pelo fim da ditadura. Fim da ditadura. Esses caras aqui intelectuais, né, e uma elite de Minas Gerais, esses caras, portanto, vão aqui sofrer censura do DIP. Censura por parte do DIP. E, por outro lado, a gente tem, né, em 1945, um episódio aí, e são vários episódios que vão aí tentar explicar a saída do Vargas ao poder. Quais são esses episódios, professor? Em fevereiro, um grande chefe de Estado vai falar num jornal chamado Jornal Folha Carioca. E um grande líder do governo, chamado Góes Monteiro, portanto, Góes Monteiro, vai falar sobre eleições no Brasil. E ele não vai sofrer censura. Ué, pô, o que está acontecendo? Né? Peraí. Então a gente também vai falar nesse momento, peraí, já no começo de fevereiro, Góes Monteiro, ele fala ao jornal sobre isso daí numa entrevista, outros caras que eram do governo vão falar sobre eleição, então vai ter eleição no Brasil e não foi censurada, e ao mesmo tempo, em 28 de fevereiro, a gente vai perceber o retorno da FEB. Então, o que vai acontecer? A gente vai perceber que a volta da FEB, né, não é 28 de fevereiro, desculpa, turma. Peraí. Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui, de um lado, o retorno da FEB e as emendas de 18 de fevereiro. Vejam, tinha gente que falava o seguinte no Brasil: a FEB vai voltar, colocou fim na ditadura, vai vir no Brasil e vai pôr fim à ditadura no Brasil também. Os caras lutaram contra a ditadura e aqui no Brasil a gente vai ter isso. O Brasil, aqui, dia 28 de fevereiro, vai sofrer uma emenda constitucional do Getúlio Vargas. É uma discussão muito grande. Essa emenda na Constituição vai liberar já em fevereiro, cadê a caneta? Vai liberar já em fevereiro partidos políticos, que estava fechado até então, certo? E vai propor eleição para o fim do ano, eleições para o final daquele mesmo ano, fim de 1945. A FEB está para chegar. Então, o que o Vargas faz? Olha só, olha o que eu coloquei aqui, né? É uma briga muito importante para vocês perceberem. De um lado, a gente percebe chefes, né, de Estado que lutaram dentro do Exército, né, que falam sobre eleição, ou seja, contra o Estado Novo. A FEB vai voltar, então o noticiário, aí, uma imprensa, começa a falar muito mais sobre uma ideia de queda do Vargas. Por outro lado, a gente começa a perceber que quem toma a decisão, portanto, de se antecipar vai ser o Getúlio. Então, o próprio Getúlio vai perceber o seguinte: antes que esses caras dêem um golpe, antes que tudo isso que seja acontecido, né, aconteça um golpe, etc. E tal, quem vai redemocratizar vou ser eu, redemocratização
parte do próprio chefe de Estado, chamado Getúlio Vargas. Assim, ele mantém as suas características. Olha, fui eu que implantei a democracia. Ele mantém o seu populismo, né? E isso daqui traz um problema, que vai ser, né, do continuismo varguista. Vargas vai permanecer no poder, vai democratizar, mas ele pode participar das eleições. E aí começa uma discussão muito grande sobre essas eleições aqui no Brasil. Como é que a gente vai discutir isso daí? Bom, quem pode participar das eleições e quem não pode participar? Getúlio pode? Pode, desde que ele saia do governo 3 meses antes das eleições. As eleições, sim, putz, vai ter eleição para governador só em 46. E aí, no final do ano, o Getúlio Vargas, passa mais alguns meses, o Vargas vendo essa briga, antecipa as eleições desses caras para antes. Mas espera aí, se eu vou falar de redemocratização, como é que eu vou falar de redemocratização? Vocês estão aí, gente? Vocês estão me vendo? Como é que eu vou falar de redemocratização sem uma Constituição? Então, eu vou primeiro fazer uma eleição para a Assembleia Constituinte. Então, ao mesmo tempo que vai ter eleições para presidente, a gente já faz uma eleição para uma Assembleia Constituinte. Vejam, é o oposto do que aconteceu lá em 30. Né? Primeiro o Getúlio tomou o poder, depois ele promoveu uma eleição para uma Assembleia Constituinte. Agora não. Faça uma eleição para presidente e uma eleição para deputados e senadores que vão compor a Assembleia Constituinte, portanto, vão fazer uma nova Constituição do Brasil, que já vai ficar pronta, e esse primeiro presidente vai levar a Constituição no peito aí, vai ter que coordenar tudo isso. Então, começa uma disputa. Por outro lado, o Getúlio Vargas, ele era criticado. Pô, o cara faz uma emenda em fevereiro para ter eleição em dezembro, não vai dar tempo de organizar toda a oposição e derrubar o Vargas. O Vargas quer se manter no poder. O Vargas quer colocar... O Vargas quer se manter no poder, ele não quer sair. Isso daí é autoritarismo. Então, as críticas que ele era autoritário vai ser mantidas. As críticas de que o governo é ditatorial, etc., que o Vargas vai continuar. Né? E quem faz essa crítica, quem faz essa elite, fica muito claro agora na composição dos primeiros partidos políticos que vão disputar as eleições a partir agora de 45. Se o Vargas vai liberar geral, vai liberar inclusive para os comunistas que ele perseguiu. Ele vai liberar o Prestes, por exemplo, que ele tinha aprendido. Né? Ele vai poder agora perceber. Então, aquela discussão que a gente falou do Prestes algumas aulas atrás é uma discussão que agora é permanente. Pô, o cara prendeu o Prestes, deportou a mulher dele lá para o campo de concentração, morreu lá no campo de concentração por ser judia, e agora ele vem e liberta o Prestes e vai buscar apoio do Partido Comunista, dos trabalhadores. Como é que pode isso? Ao mesmo tempo, a gente tem um medo da elite, que essa aproximação dos trabalhadores, os trabalhadores chegando ao poder, e esse medo do comunismo, ele é difundido já desde aquela época. Então, né, o que se vive hoje não é nada além do que a gente viu naquela época também. Né? Então, vamos ver a constituição dos partidos. Gente, ali em 45, primeiro o quê? Peraí, primeiro o quê, David? Deixa eu ver, 1945, primeiro Congresso Já Nacional responderam. dos Escritores. Já Ah, tá. responderam. Já responderam. Valeu, professor. Uhum. Professor advogar. Primeiro Congresso Nacional dos Escritores. Isso. Valeu, Isa. Professor, você pode voltar na última página de anotação para eu tirar o print? Posso. Qual é a página que vocês querem? Aqui? Aqui, fim do Estado Novo. Não, você não está compartilhando. Eita, professor, para de ser burro assim, né, velho? Tá louco, gente. Olha o professor de vocês. Aê, esse? Vamos lá. Vou voltar até o começo, aí vocês olham tudo. Vai, computador, funciona. Deixa eu pôr aqui, ó. Aí encaixa tudo. Assim? Estado Novo, tal. Assim. Turminha, depois isso daqui eu coloco em PDF lá, o Rubão manda para vocês aí. Não, posso tirar uma dúvida? Pode, lógico. Em relação ao primeiro Congresso Nacional dos Escritores, que o senhor disse sobre a censura, eles falaram sobre a censura ou eles foram censurados pelo DIP? Eles foram censurados, eles falam sobre o fim da ditadura, certo? Aqui, ó, eles colocam o fim da ditadura. Então, o Manifesto dos Mineiros vai ser mais incisivo. Um grupo da elite mineira vai atacar o Getúlio Vargas. E o Congresso dos Escritores é só para mostrar que existe uma elite, não só elite
aí de grana, mas uma elite também intelectual no Brasil que começa a lutar por essa ideia do fim da ditadura. 45, turminha, existem manifestações diversas de estudantes, professores e etc. Na rua, durante o ano inteiro. Esses caras contra o fascismo, etc. e tal. Então, toda aquela movimentação que tive dos nazistas, dos integralistas, aqueles Anauê da vida e tal, esses caras agora estão tomando na cabeça da torta e à direita. Então, esses caras, estão sendo execrados, né? E estão querendo colocar na bunda do Getúlio Vargas. Desculpa o palavreado, mas a verdade é essa. Esses caras estão querendo falar, não, quem era ditador é o Vargas. E quando a gente percebe quem é, são esses caras aqui. Esses caras aqui que ajudaram a dar o golpe, que deram o golpe lá do plano Cohen, que fizeram as fake news e etc. e tal, impregnaram o governo, prenderam os comunistas, acusaram os comunistas de dar golpe, bababá, 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 bababá. E é isso que a gente vai perceber agora. Então vamos falar um pouco sobre essas eleições aqui no Brasil. Tudo bem, turma? Vou seguir aqui para Professor, baixo. em relação ao populismo, então, tipo, meio que foi perdendo valor por causa disso ou não? O populismo, não. O populismo não vai perder valor nunca. Isso daí não vai acabar nunca, certo? Eles só vão ser derrubados por golpes ou pelo suicídio do Vargas. Na Argentina, um golpe lá em 55, né? 50, 55, a gente vai ter um golpe na Argentina com essas ditaduras aí. Esse vai ser o fim do populismo, mas eles não acabam. Os governos que vêm depois, aí, o Dutra, JK, Jango e o próprio Jânio, vão usar do populismo. A gente vai perceber isso. Encerra uma política. Agora eu quero ser populista. Como é que eu encerro o populismo? Ditadura. Chega com isso. Não quero, se eu estou fazendo para o povo, não estou fazendo para o povo, eu quero que se dane. Eu quero fazer. Eu quero fazer o que eu acho que eu tenho que fazer aqui no Brasil e tchau para vocês, cara. Estou nem aí para tudo isso. Ou seja, ditadura, cara. Mas é uma ditadura diferente, né? De uma ditadura com populismo, de uma ditadura para, né, o povo, com apoio do povo. Então a gente percebe agora, no Brasil, uma nova característica, né, de governos que vão ter que usar esse populismo. Antigamente, como é que era, David? Já que, olha que pergunta legal que você fez, né? Eu te retribuo a pergunta. Antigamente, como é que era no Brasil? Precisava de populismo para ser eleito? Era o coronelismo, cara. Certo? O voto secreto aqui mantém esse. Você percebe, a política brasileira mudou, o Estado industrializou, a população agora tem valor significativo, pelo menos para ser eleito, para os caras serem eleitos. Então você percebe, estamos mudando aí a característica do Brasil, a gente está saindo definitivamente daquele Estado oligárquico. Então vamos lá, vamos falar de eleições. Professor, é que uma coisa que eu não entendo é que se, tipo, ele não perdeu credibilidade, quer dizer, se o populismo ainda se mantém, como que ele, tipo, perdeu tanta credibilidade assim? É uma coisa que Não não perdeu tanta consegui. credibilidade. Olha o que eu coloquei. Existem algumas pessoas que vão falar que após 15 anos de governo é natural o cara sofrer um certo desgaste, porque afinal, numa democracia, né, a alternância de poderes aí, ela é importante. Eu estou falando que existem pessoas que defendem esse tipo de colocação, certo, David? Mas eu vou te provar agora que isso daí não é verdade. Vamos dar uma olhada aqui para frente. Eleições, novos partidos políticos. Bom, o partido do Vargas volta, certo? O famoso Partido Trabalhista Brasileiro, certo? Que tem grande participação, principalmente nos sindicatos, portanto, ligado aos trabalhadores, certo? O partido aí, né, muito ligado ao Vargas. Por outro lado, a gente tem o partidos social-democrata, que é aqui principalmente com a participação daqueles interventores do Estado, interventores dos estados, ou seja, os governadores dos estados que ele tinha colocado, e grande parte da famosa burocracia estatal. O que é burocracia, professor? O Estado não inchou esses caras, né? Esses caras não incharam o Estado, né? Não tem servidor público trabalhando, muito grupo trabalhando, né? Dentro do Estado, e os Vargas não controlou esses grupos. Então, esse aí é o que a gente chama grande parte do PCB, a máquina do Estado. Oposição ao Vargas é a famosa União Democrática Nacional, a famosa UDN, né, que cresce a partir de agora, que tem cunho liberal, ou seja, formada aí pelas elites agrárias, que vão colocar as ideias no Brasil daí para frente.
E também a gente tem aqui o partido, a volta do Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, Prestes, né? Luiz Carlos Prestes é libertado. Ou seja, o fim daquelas prisões políticas, né? Fim da ilegalidade do Partido Comunista, fim da ilegalidade, significa que o Partido Comunista pode se aproximar cada vez mais, caramba, professor, vamos mouse, meu Deus, tem umas horas aqui que o computador atrapalha. Ou seja, eles podem se aproximar cada vez mais dos trabalhadores, e se aproximar dos trabalhadores significa disputar esse grupo com o Vargas, trabalhadores, certo? Ou seja, eles estavam ilegal, né? Vamos colocar aqui, desde 1935, a famosa intentona comunista, certo? E eram acusados de ter um alinhamento direto, principalmente com os interesses internacionais. A oposição falavam que esses caras simplesmente faziam as ideias internacionais. Porém, por outro lado, a gente sabe que a União Soviética foi vitoriosa contra o nazismo e o fascismo, né? Então, primeira característica aí da aproximação, combate ao fascismo. Então, ou seja, esses caras foram perseguidos porque o Estado era realmente fascista, certo? E a União Soviética vivia um momento que era cada vez mais de aproximação, computador, não faz isso, de aproximação de democracias liberais, ou seja, né, democracias liberais. Então, existia uma maior liberação por parte da União Soviética, fim da Segunda Guerra, né, uma reorganização do leste europeu, principalmente, com os acordos do fim da Segunda Guerra, e a gente percebe, então, esse apoio que vai acontecer aqui nas eleições. Candidato, então, do PSD, quem é o candidato, professor, do PSD aqui, com o que era controlado pelo Vargas, certo? Vai ser o Dutra, certo? Esse Eurico Gaspar Dutra. Quem é o candidato da UDN? É um cara chamado Brigadeiro Eduardo Gomes. Professor, quem é esse cara aí? Surgiu agora? Não. Brigadeiro Eduardo Gomes, ele é um dos grandes nomes ali, dos heróis tenentistas, certo? Esse cara aqui é um dos heróis ali, então vamos colocar herói do 18 do Forte. Lembra de Copacabana? 18 do Forte de Copacabana. Portanto, ele faz parte aí de um grupo liberal, né? A elite coloca isso. E esses caras aqui do sindicato têm apoio do Vargas, eles apoiam o Vargas. Quem o Vargas colocar, né, meu? Quem o Vargas indicar, esses caras irão atrás, esses caras querem o Vargas. Até então, o Vargas está quietinho na dele, né? Vargas está num movimento ali, quieto, e Vargas, você vai ser candidato? Ele diz que não quer, mas ao mesmo tempo o PTB não lança só Vargas, só ideia. E surge no Brasil, cada vez que o Vargas faz um discurso, um movimento que a gente chama movimento queremista. O que é esse movimento queremista? Várias manifestações na rua, né, em discursos, queremos Vargas, ou seja, Vargas querem voltar ao poder, né? Ou seja, o Vargas fazia discurso e tinham faixas na rua, a população falando Vargas, 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 né? Ou seja, o continuismo aí, continuismo. Tinha um grupo que queria que o Vargas se candidatasse, portanto, para as eleições. Então, o Vargas tinha aí essa aproximação com as massas, certo? Ou seja, tinha tudo isso. Ou seja, esse é o cenário do Brasil. Vejam, o que vai acabar acontecendo? A gente percebe que o próprio PCB tem um candidato que vai ser aí
famoso Iedo Fiuza, certo? E esses caras vão perceber que, mesmo tendo sido preso pelo Vargas, esses caras vão também, a partir do gosto dos trabalhadores, ver que os trabalhadores querem Vargas. Então existe um apoio aqui ao movimento do Vargas. E o Vargas, professor, o que ele faz? O Vargas vai começar a chegar no final das eleições, ele tem que decidir se ele vai sair do governo, vai sair do governo. Ele altera a Constituição para também ter eleição aí para deputados, senadores e governadores estaduais, etc. e tal. E o Vargas acaba não saindo do governo. Todo mundo tem medo de que o Vargas vá tomar o poder, e etc. e tal. Então, aqui, com medo desse queremismo, desse continuismo varguista, desses movimentos e tal, organiza-se um golpe de Estado no Brasil, movimentações, então o que ocorre? Alguns lugares vocês vão encontrar golpe, vocês vão encontrar deposição, mas ao mesmo tempo a gente tem que estudar isso aqui. Exército. O Exército, portanto, dia 29 de outubro de 1945, ou seja, meses antes, certo? Outubro, setembro, outubro, novembro, dezembro. As eleições iriam ocorrer aqui dia 2 de dezembro, certo? Está marcada lá. Eleições, 2 de dezembro de 1945. Em outubro, derrubam Vargas. Quem, professor? Um cara chamado Góes Monteiro, então do Exército, certo? Que tinha sido chefe da Força Maior do Estado, certo? Góes Monteiro, juntamente com o Dutra, esses caras vão organizar a deposição no poder. Tradução: evitar a esquerda no poder. Pô, o Vargas está se aproximando dos comunistas. Esses comunistas, vocês viram os debates ontem, né? Esses comunistas, esses petralhas. Ou seja, a gente precisa evitar a esquerda chegar no poder, o medo das massas chegarem ao poder, né? E vamos fazer uma eleição tranquila, realizar eleições sem o velho. Aí eu entro numa brincadeira para falar com vocês, certo? Por quê? Primeiro a gente sabe, né, hoje os documentos provam isso, que ocorreu aqui o famoso apoio dos Estados Unidos nesse golpe. Provo que o embaixador dos Estados Unidos, oh, desgrama, embaixador dos Estados Unidos, Adolfo Berle, chamava o cara. Esse cara vai apoiar esses grupos. E a gente sabe que o Dutra é totalmente alinhado, né, aos Estados Unidos. E a gente vai perceber que não existe uma reação na deposição do Vargas, e o Vargas também vai acabar aceitando tudo isso, certo? Ou seja, quem apoiou o golpe, apoio dos... Destituem o Vargas, Forças Armadas na rua, exércitos em todos os lugares. A gente percebe, então, que vai sair o Vargas e o Vargas vai se recolher, portanto, lá em São Borja, sua terra natal, para onde ele vai lá para o seu cantinho e aceita tudo isso tranquilamente, que ocorram as eleições. Então, Getúlio Vargas sai do poder, ele vai lá para São Borja, certo? São Borja, lá no Rio Grande do Sul, sua terra natal, e de lá ele não sai mais e vai ficar lá por um tempo até ocorrerem as eleições. O presidente, que era do Supremo Tribunal Federal, vai assumir, então, ele vai assumir a presidência do Brasil, passa a ser o presidente até as eleições ocorrerem no Brasil até então. Turminha, para fechar a aula agora aqui, eu quero falar só das eleições, e aí a gente posso tirar? Eu preciso tirar daqui e mudar de PowerPoint aí. Vou gastar mais 5 minutos sobre as eleições, encerra a aula e a gente começa, então, portanto, a partir dali,
percebendo novos grupos. Vejam, a gente tem aqui a ideia de uma elite, portanto, liberal, que é tanto no campo como nas cidades, o PSD, que é grupo dos interventores ligados aí à burocracia estatal, à máquina do Estado, ou ligados aos trabalhadores, e o partido do PCB, que a gente vai perceber são os grandes nomes que vão disputar as eleições a partir de agora. Então, a gente vai ver, né, no governo agora do Vargas, né, o Brasil colocando novidades no poder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Funciona. Nossa, tá quente, hein, meu? Oh, meu Deus. Por que não tá indo isso? Já sei, tem que diminuir aqui. Vocês estão me vendo aí, gente? Tem uma Sim, obra maldita aqui do lado, aqui, cara. Oh, caramba, velho. Vocês estão vendo o PowerPoint? Não. Sim. sim, Um PowerPoint preto, com Brasil depois de Isso. 45? sim. Sim? Por que para mim não aparece? Oh, caramba. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, novos partidos, UDN, PSD, PTB, PCB e as eleições que ocorrem por aí. Olha o que vai acontecer nessas eleições. De um lado, o PCB e do Fiuza, 45, a gente percebe, então, portanto, o Dutra e o Brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN, lado direito aqui, portanto. O Getúlio Vargas, mesmo depois lá de São Borja, vai acabar apoiando, barulheira, vai acabar apoiando o Dutra. E o dedo do Vargas apoiando o Dutra vai dar a vitória aí para o Dutra com 55% dos votos. Então o Vargas segura aí a bronca por um bom tempo e quando ele apoia, o Dutra nas pesquisas parecia que não ia ganhar. E quando o Dutra recebe o apoio do Vargas, todo o PTB, portanto, apoia o Dutra e o Dutra, portanto, ganha as eleições sobre o Brigadeiro Eduardo Gomes. Mas o que eu quero fechar a aula de vocês? Olha que legal. Então, Dutra ganha, olha aqui em cima, Dutra ganha com 55% dos votos, Eduardo Gomes, 35%, e o Iedo Fius aí com menos de 10% dos votos que foram nas eleições presidenciais. Porém, ocorreram as eleições também para a Câmara dos Deputados Federal e Senado. E o PSD ganhou a grande maior parte, 62% do Senado pertence ao PSD, 53% dos deputados são do PSD, 20 e poucos por cento aqui Senado e Câmara da UDN, e aí a minoria que é PTB e PCB. Então a grande maior parte vai ser o PSD e o UDN. Vejam, as eleições, Dutra, vou voltar aqui, Dutra ganha apoio do PSD e do PTB, certo? E como o Vargas está sendo indicado também, apoio do PCB. Só que o Dutra vai ganhar, no começo ele vai tentar fingir aí que vai manter esse apoio, e logo em seguida ele rompe com esse apoio, porque ele precisa governar. E para governar ele precisa dessa maioria aqui. Então ele vai precisar se aproximar ao DN e o Dutra vai mudar essa história. Vejam, o PTB tem uma pequena expressão de deputados e senadores, mas vejam um detalhe, né? Para quem falava que o Vargas estava desgastado e etc. Ele vai ser eleito senador. Podia, na Constituição estava falando que, como ele se retirou, ele não era senador, então ele pode concorrer a senador. Ele não podia concorrer à presidência porque ele não saiu 3 meses antes. Ele concorreu pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo. E ganhou. E logo em seguida ele já foi, por ter tido muitos votos, eleito deputado para a Assembleia Constituinte que vai elaborar a Constituição. Mas ele pouco sai lá de São Borja, da cidadezinha dele, lá que chama São Borja, lá no Rio Grande do Sul. E ele ganha com 1.150.000 votos. Votavam no total nessa época aí 5 milhões de pessoas no Brasil, certo? Eu tenho os dados aqui, se alguém quiser que eu coloque. O Dutra ganhou com 3 milhões de votos. O Eduardo Gomes teve 2 milhões de votos. O Fiuza, com seus 10%, dá uns 510 mil votos. E o Vargas tem 1 milhão, ou seja, ele é o terceiro colocado das eleições, aí como senador, certo? Porque aí conta do estado dele, né, de São Paulo e Rio Grande do Sul. Total de 5 milhões e 800 mil eleitores nessa época. Você percebe, um Brasil de 40 milhões de pessoas ainda não é um Brasil democrático, né? As eleições estão começando a voltar até agora.
e a composição do Senado e da Câmara dos Deputados vai alterar todas as políticas vigentes daí em diante. Percebam, o Vargas tem uma expressão, ele está no governo como senador, ele participa da elaboração da Assembleia Constituinte a partir de agora. Só que quem ganha a eleição é o Dutra, e a gente precisa agora perceber quais são as mudanças do governo Dutra. Começa com a análise dessa Constituição e quando vai acontecer essa mudança do Dutra em relação ao que ele era do apoio do PTB e o partido do Vargas, né, e do PSD, do seu partido, e a mudança que ele vai fazer agora se aproximando das elites, que é da UDN. Então, a gente, dentro do governo Vargas, do governo Dutra, a gente vai perceber que o Dutra ele tem duas características. Ele é liberal, mas ele tem um pouco de intervencionismo. Conclusão, turminha, não vai dar certo. Não vai dar certo significa novas eleições, chama o velho, velho. Chama o velho. Quem é o velho? Bota o velho na parede de novo. Arranca esses caras daí, bota o quadro do velho de novo na parede. Vai ser a marcha de carnaval da vitória de Vargas. E isso daí vai gerar mais medo ainda nas elites, até o suicídio de Vargas. Então a gente percebe que é um Brasil que está se estruturando, estava se modificando, né? A chegada do Vargas e toda essa montagem, essa estrutura do governo Vargas realmente levou a uma mudança do Brasil. E agora a gente está percebendo que as eleições ocorrendo, o Vargas é a primeira vez que ele é eleito aí, né? Ganha uma expressão de votos muito grande, porque ele não foi eleito em 30, né? Perdeu a eleição, não ganhou em 34, ele foi eleito pela Assembleia, em 37 ele deu um golpe e agora nas eleições ele não participa. E vai participar na próxima como presidente e vai ganhar. E aí a gente vê o bicho pegar. Então a gente vai estudar nas próximas aulas esses governos, eu vou acelerar o passo. Dutra, tal, ver o Getúlio mais uma vez, o suicídio dele, e preparar já para uma ditadura que vem na frente. A gente está quase encerrando o nosso curso, acho que todos os cursos, né? Vocês estão escutando isso de todo mundo. Significa que eu quero fortalecer com vocês todos os conceitos que a gente estudou até agora, nesse momento. Então, tudo que a gente já estudou, eu vou fazer a revisão mais para frente com vocês, etc. e tal, mas a partir de agora, nossas aulas, cada um desses conceitos, vocês percebem, eu não fico mais agora falando, olha, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo. Eu só quando é um conceito novo no Brasil, como é esse conceito, volta o liberalismo do Dutra ou é um nacional intervencionismo estatal aí por parte do Vargas. A gente percebe essa dicotomia que está acontecendo. Na próxima aula, a gente vai perceber que tem muita relação com o presente, tudo isso. E vai ficar muito mais claro. Eu destrinchei bastante esses finaizinhos de governo, com golpes, grupos, etc. e tal, para facilitar a nossa caminhada daqui para frente. Vejam, desculpa aí tomar mais um minutinho da aula. O que significa? Se a gente rompe com o Estado, que era oligárquico, até ali eu fico falando, olha, ele é oligárquico, ele é isso, as estruturas são essas, fizeram isso, isso, isso. Se eu rompi com aquilo, é um novo modelo. E nesse novo modelo eu preciso mostrar quais são os grupos e quais os interesses desses grupos. Depois, quem são esses grupos? Né? Então a gente precisa começar a analisar esse novo Brasil aí que surge com Vargas e que vai ter aí, né, processos gritantes de mudanças, ditaduras e por aí vai. As conversas que a gente vai ter mais para frente vai ser grande em relação às diferenças entre ditadura varguista, ditadura militar e por aí vai. Dúvida, turminha? Professor, rapidinho, eu acho muito contraditório. Tipo, o Vargas sofre o golpe dos caras e que o impediu de participar das eleições e ele os apoia depois. Eu não entendi muito bem por quê. Pois é, cara, pois é. O que a gente pode falar? O que eu posso te falar? Foi isso. Certo? Quando a gente estuda história, tem umas horas que a gente fala, foi isso. Né? Eu não tenho muito... Assim, pô, não posso... O que eu posso falar? Desculpa aí que desligou aqui uma tomada. Saiu do eixo as coisas aqui. O que eu posso te falar foi isso. Você percebe? O Vargas, ele era ministro da Fazenda do Washington Luiz. Você percebe? Aí tem o golpe pelos tenentistas, colocam uma junta militar, depois o Washington Luiz, o Vargas dá um tempo e depois ele sobe no poder lá pela Aliança Liberal. Ele é um cara muito bem articulado, né? Então, assim, por trás de tudo isso, ontem eu estava tentando buscar aqui, eu tenho umas imagens e tal, eu tenho os documentos, existem as cartas do Vargas no diário dele, eu tenho aqui os diários do Vargas e tal, eu estava tentando ler esse dia aí, mas é uns garranchos que ele tem, né, na mão, eu estava tentando ler. Óbvio que ele não vai colocar os jogos do poder por trás em tudo isso, né? Mas foi isso. O Vargas, né, tem um pronunciamento aí que ele prefere falar
Porque assim, ele quer provar que ele não queria participar das eleições, por mais que o movimento queremista quisesse ele. Então o Vargas vai falar, eu não quero participar das eleições, eu não quero continuar. Ele quer se colocar como, quem acusa ele, que ele quer se colocar como ele foi o cara que levou a redemocratização do Brasil. Olha só, que louco, né, meu? É por isso que eu falo que o Vargas é tudo. Ele é um governo provisório, um governo constitucional, uma ditadura e o democratizador do Brasil. Porra, que louco isso, professor. O cara que fez a ditadura é o cara que fez a redemocratização no Brasil. Bem assim, né? Parece que essa história de heróis, só foi ele. Pô, tem uma porrada de gente por trás. O que a gente percebe teve um medo muito grande das elites com essa massa em ascensão. E tem até hoje. Esse esquerdismo, esses comunistas, esse papo furado que a gente vê por aí, né? Essa exclusão e esses grupos aí que percebem tudo isso. E é um distanciamento muito grande, porque parece que esses caras estão falando em nome da elite. E não é verdade. Porque quando você vai falar com os caras que são os bancos poderosíssimos ou os grandes bilhardários do planeta, eles falam, não, eu não sou a favor disso. Não, eu não votei nesses caras aí. Eu não apoio esses grupos aí. Quem apoia é um outro... É uma classe média ali, né? Um grupo intermediário que se acha elite e que quer pôr o povo para baixo aí. É uma briga muito ainda distante do Brasil para a gente pensar. Bom, as eleições, os debates de ontem, se vocês derem uma olhada nas notícias, acho que fica bem claro tudo isso. Sou comunista, como se fosse pejorativo, né? Tal, xingou minha mãe, etc. Pô, é um partido que foi perseguido, tem uma história, né? Tem uma ideologia. Próxima aula, a gente pode ir numa linha desse debate e pensar sobre tudo isso, e essas pataquadas aí de parar de passar vergonha, né? Com essas frases que foi usada pelo... Né? Pô, se o cara é um retardado mental, que as bostas que ele fala, isso daí é mais uma das bostas que ele fala. Isso daí, né? Você pode pensar de diversas formas, né, de como melhorar o mundo. Agora, você planejar de destruir o planeta, aí é meio cruel, né? Você está contra o planeta inteiro. Você quer destruir o planeta, você é contra todo mundo, contra o futuro do planeta. Aí é uma outra questão. Bom, vou ficando por aqui. Peço desculpa mais uma vez ao professor que quer entrar, certo? Muito obrigado. Façam os exercícios, turminha. Está mais do que destrinchado essas aulas e está fresquinha na cabeça. Senta agora e faz o exercício. Faz. Não deixa de fazer. Pega aí meia horinha, vocês fazem tudo, vocês matam rapidinho esses exercícios, fixa isso na cabeça e toca o barco aí para frente. Beleza? Segunda-feira tem aula, tá? A gente se vê aí na segunda-feira. Abraço, turminha. E vai, Corinthians. Muitas graças. E vamos seguir aí. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Bom final de semana. Vocês também. Vai, Corinthians, hein, meu? Eu que agradeço aí a todos vocês, hein?